Neste vídeo vamos falar sobre uma matéria de contabilidade financeira. Como apurar o IVA. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Para conhecer a oferta formativa da Certform, cursos fortemente práticos podem ser feitos na forma e-learning ou live streaming. De uma forma ou de outra, podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. E para conhecer a formação que disponibilizamos na Certform, acedemos ao site da Certform e certform.pt e temos acesso ao calendário de formação onde estão já contemplados os cursos que vão iniciar nos próximos dias. Em relação aos programas de formação, pode consultar e-learning e live streaming e aceder à nossa oferta formativa na forma e-learning. Pode fazer estes cursos a partir da plataforma e-learning da Certform. Está 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Estes cursos são com sessões assíncronas, ou seja, não é em tempo real, um conjunto de videoaulas, de materiais disponíveis para que possa fazer os cursos de acordo com a sua disponibilidade, ou seja, no horário que pretender, no local onde estiver, pode fazer a formação, o seu percurso formativo. Em live streaming, as formações têm sessões síncronas, ou seja, são em tempo real. E, portanto, os cursos em live streaming têm uma data de início e são dados de acordo com um cronograma de formação. Vamos então falar sobre o apuramento do IVA. Como é que se faz o apuramento do IVA? O apuramento do IVA tem em conta o seguinte: mês a mês, trimestre a trimestre, existem sujeitos passivos que farão o apuramento do IVA mensalmente. Aqueles que no ano anterior ultrapassaram 650 mil euros em volume de negócios terão um apuramento mensal do IVA. Aqueles sujeitos passivos de IVA que no ano anterior tenham tido um volume de negócios que não alcançou 650 mil euros, menor do que 650 mil euros, farão um apuramento trimestral. Poderão estes optar por um apuramento mensal. Mas o apuramento trimestral significa que é feita a contabilidade de janeiro, de fevereiro, de março, está concluído o primeiro trimestre. Há que fazer o apuramento do IVA para que, até ao dia 20 do segundo mês seguinte, seja entregue a declaração periódica do IVA. E quanto a prazos, e uma vez que estamos a falar dos apuramentos, quanto aos prazos, o apuramento ele pode ser de âmbito mensal ou de âmbito trimestral. O apuramento contabilístico do IVA segue a periodicidade mensal ou trimestral, conforme a própria entrega da declaração periódica do IVA, que é feito através do Portal das Finanças. E conforme nos diz o número 1 do artigo 41 do Código do IVA, o apuramento ele é feito de forma mensal para aqueles sujeitos passivos com um volume de negócios igual ou superior a 650 mil euros. E estes terão de entregar a declaração periódica do IVA até ao dia 20 do segundo mês seguinte àquele a que respeitam as obrigações. Já até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações, serão aqueles sujeitos passivos com um volume de negócios inferior a 650 mil euros, que são aqueles que estão no regime trimestral. Quem está no regime trimestral poderá optar, se sim entender, pelo regime mensal. Ora, como é que é feito o apuramento do IVA? O apuramento do IVA ele pode ser resumido no seguinte esquema. Ao longo de um mês ou ao longo de um trimestre, baseado no tal regime mensal ou no regime trimestral, os sujeitos passivos eles têm
IVA a favor do Estado, que está aqui representado à nossa direita, a partir das operações de vendas ou de prestações de serviços, ou seja, das suas operações ativas. Vende mercadorias, presta serviços. E isso dará IVA, ou conduzirá a IVA a favor do Estado. O IVA a favor do Estado, ele reflete-se através do chamado IVA liquidado. O IVA liquidado, que do ponto de vista do Código de Contas, representa a conta 2433. Código de Contas, contas relacionadas com o IVA, Estado e outros entes públicos, 243, imposto sobre o valor acrescentado, o IVA liquidado traduz-se na conta 2433, que é o IVA a favor do Estado, o IVA que nós cobramos aos clientes nas faturas emitidas, vendas e prestações de serviços, e depois temos o IVA dedutível, que é o IVA a favor do sujeito passivo. E nesse âmbito, do IVA a favor do sujeito passivo, nós vamos ter o IVA dedutível. Ou seja, se por um lado existe IVA a favor do Estado relativamente às vendas que a empresa faz ou que o sujeito passivo realiza, eventualmente prestações de serviços, por outro lado, é permitido ao sujeito passivo deduzir o IVA das compras. E podem ser compras de mercadorias, podem ser compras de ou aquisições de outros bens e serviços, ou aquisições de ativos não correntes, de imobilizado, e suportando o IVA, nós poderemos eventualmente deduzir o IVA, mas temos de ter em atenção um artigo do Código do IVA, que é o artigo 21 do Código do IVA, que determina as exclusões do direito à dedução. Ou seja, aquilo que está previsto no artigo 21 do Código do IVA, o elenco de bens e serviços que estão definidos aqui no artigo 21º do Código do IVA, fazendo aquisições dos tipos de bens e serviços aqui elencados, não é permitido deduzir o IVA. Se os bens ou serviços não estiverem elencados ou não fizerem parte das exclusões do direito à dedução, então nós vamos proceder à dedução do IVA e vamos utilizar ali o IVA dedutível. Ao longo de um mês ou de um trimestre, o IVA dedutível vai sendo debitado, porque é um direito, é um ativo que a empresa possui sobre o Estado, e o IVA liquidado vai sendo creditado, porque é uma dívida que a empresa tem perante o Estado, é um passivo. Também estarão em causa as chamadas regularizações. Regularizações de IVA, as quais podem ser regularizações a favor do Estado ou regularizações a favor da empresa. Regularizações a favor do Estado vão sendo ao longo dos meses, trimestre ou mês, creditadas. As regularizações a favor do sujeito passivo vão sendo debitadas. Regularizações traduzem-se, por exemplo, ao nível das notas de crédito, por exemplo, das devoluções. Quando nós fazemos uma venda, eventualmente, se o cliente devolver mercadoria, nós vamos ter de fazer uma regularização que será a favor da empresa. Porque na venda tivemos IVA a favor do Estado, na nota de crédito da devolução teremos o contrário, teremos uma regularização a favor da empresa. Se por outro lado nós fizermos uma compra de mercadoria, por exemplo, em que vamos poder deduzir o IVA, mas se devolvermos parte ou essa mercadoria ao nosso fornecedor, é-nos emitida por ele uma nota de crédito e vamos ter o direito de regularizar, aliás, vamos ter a obrigação de regularizar o IVA a favor do Estado. Portanto, temos aqui estas regularizações que vão corrigir
por isso é que se chamam regularizações, vão regularizar ou o imposto a favor da empresa ou o imposto a favor do Estado. Nas notas de crédito, nós temos de utilizar as regularizações. Ora, deste mecanismo que nós aqui temos, em que ao longo de um mês ou de um trimestre o IVA dedutível vai sendo debitado e o IVA liquidado vai sendo creditado, IVA liquidado imposto a favor do Estado, IVA dedutível imposto a favor do sujeito passivo, bem como as próprias regularizações, quer numa ou noutra perspectiva, findo o período mensal ou o período trimestral, nós vamos proceder ao apuramento do IVA. E o apuramento do IVA consiste no seguinte: por um lado, as contas de IVA liquidado, as contas de IVA a favor do Estado, IVA liquidado e regularizações a favor do Estado, que têm vindo a ser creditadas, os seus saldos vão passar todos para débito e vão saldar as respectivas contas. Por sua vez, o IVA dedutível e as regularizações a favor do sujeito passivo, que ao longo do mês ou do trimestre foram debitadas, o saldo está devedor, porque as contas foram debitadas, agora vai passar tudo para crédito e vão saldar. E em contrapartida vamos ter o chamado apuramento do IVA, que é feito da seguinte maneira. O apuramento do IVA consiste na conta 2435. No código de contas, nós temos o apuramento do IVA a 2435, IVA apuramento. E esta conta do IVA apuramento vai receber os saldos das contas que acabei de descrever. Ou seja, o IVA liquidado que ao longo do período do imposto foi creditado, bem como as regularizações a favor do Estado, passa tudo agora para débito, saldaram estas contas e passa a conta de IVA apuramento a receber a crédito o que vem do imposto a favor do Estado. Da mesma forma, o IVA dedutível que ao longo do período do imposto foi vindo a ser debitado, bem como as regularizações a favor da empresa, passou tudo para crédito destas mesmas subcontas, que saldaram, e os seus saldos vigoram agora em IVA apuramento do lado do débito. Ou seja, o IVA apuramento acolheu agora a débito o imposto a favor do sujeito passivo, IVA dedutível e regularizações a favor da empresa, e a crédito o imposto a favor do Estado, ou o IVA liquidado ou o IVA regularizações a favor do Estado. E está agora tudo concentrado no IVA apuramento, porque aquelas contas que foram usadas ao longo do mês ou do trimestre está tudo saldado. IVA dedutível, regularizações a favor da empresa, saldado, ou seja, débito igual a crédito, IVA liquidado, IVA regularizações a favor do Estado, saldado, débito igual a crédito. E este é o procedimento do apuramento, é saldar as contas de IVA a favor do Estado, saldar as contas de IVA a favor do sujeito passivo, concentrar tudo no IVA apuramento. O IVA apuramento do lado débito tem agora o imposto a favor da empresa ou do sujeito passivo, do lado do crédito tem o imposto a favor do Estado. E agora há que verificar qual é o saldo desta conta de IVA apuramento. Porque se o débito for superior ao crédito, significa que o imposto a favor do sujeito passivo é maior que o imposto a favor do Estado. A diferença dará um IVA a recuperar. Caso contrário, se o IVA a favor do Estado, aqui do lado do crédito, for maior que o IVA a favor do sujeito passivo, do lado do débito, significa que vamos ter um saldo credor. E havendo um saldo credor, vamos ter de pagar IVA. E isto vai agora ser, por fim, expresso através do saldo final do IVA apuramento. Ou seja, então, se tivermos saldo credor,
Ou seja, o IVA a favor do Estado é maior que o IVA a favor do sujeito passivo, esse saldo credor vai ser transferido para IVA a pagar. IVA a pagar é a conta 2436. IVA a pagar. Porque o IVA apuramento no final também vai ter de saldar. E tudo ficará concentrado em IVA a pagar. A crédito de IVA a pagar é um passivo, é uma dívida. E depois, quando entregarmos a declaração periódica do IVA e procedermos procedermos ao pagamento do imposto, vamos depois, a posteriori, saldar esta conta com o pagamento. Contrariamente, se tivermos mais IVA a favor da empresa do que IVA a favor do Estado, isto significa que o saldo desta conta é devedor. O débito foi superior ao crédito. E, consequentemente, vamos ter de saldar a conta de IVA apuramento, passando esse mesmo saldo para IVA a recuperar. Nós creditaríamos o IVA apuramento para que a conta saldasse e o respectivo saldo passaria para IVA a recuperar. E o IVA a recuperar é um IVA que virá a débito, é um ativo, é um direito que a empresa tem. E havendo o IVA a recuperar, aqui a situação traduz-se no seguinte. Quando existe IVA a recuperar, ou seja, quando temos um imposto a favor do sujeito passivo superior ao imposto a favor do Estado, um de dois caminhos poderão ser seguidos. Ou vamos proceder ao reporte desse imposto, que é a regra geral. O sujeito passivo reporta o imposto. Reportar significa passar para o período seguinte, ou seja, no próximo mês ou no próximo trimestre, já vamos considerar esse valor já a nosso favor, ou então, excepcionalmente, porque é uma exceção, vamos pedir o reembolso ao Estado. O reembolso do imposto, a devolução do imposto. E a questão da devolução ou do reembolso é uma questão que está prevista no artigo 22 do Código do IVA. Portanto, o pedido de reembolso é algo que está abrangido pelo artigo 22º do Código do IVA, o qual estabelece a questão dos momentos e modalidades do exercício do direito à dedução e também a questão do reembolso. Ou seja, o número 4 deste artigo 22, ele estabelece que sempre que a dedução de imposto a que haja lugar supere o montante devido pelas operações tributáveis no período correspondente, o excesso é deduzido nos períodos de imposto seguintes. Ou seja, há aqui, como regra, o método do reporte. Todavia, o número 5 do artigo 22 considera que, se passados 12 meses relativos ao período em que se iniciou este excesso, se persistir crédito a favor do sujeito passivo e que seja superior a 250 euros, podemos pedir o reembolso. 12 meses consecutivos com excesso a persistir crédito de valor final superior a 250 euros, é permitido deduzir o imposto. Há aqui mais uma situação importante a dizer, que é o seguinte. Podemos também pedir o reembolso, ou seja, não obstante o disposto no número anterior, o sujeito passivo pode pedir o reembolso antes do fim dos 12 meses que anteriormente referimos, quando se verifique a cessação de atividade ou passe a enquadrar-se no disposto nos números 3 e 4 do artigo 29 no 1 do artigo, ou número 1 do artigo 54, ou número 1 do artigo 61, isto aqui são regimes considerados os regimes especiais do IVA, e depois, digamos que, bem como quando o crédito a seu favor
a exceder 3.000 euros. Ou seja, se num apuramento de imposto, num apuramento de IVA, nós tivermos aqui um saldo devedor superior a 3.000 euros, é permitido passar para a decisão de pedir o reembolso do imposto. Nessas circunstâncias, o IVA a recuperar vai ter de saldar e temos de debitar a conta 2438 pedidos ou reembolsos pedidos. Creditamos IVA a recuperar, saldou, e o saldo é transferido para 2438 IVA reembolsos pedidos e ficará aqui este ativo a aguardar que a autoridade tributária proceda ao reembolso do respectivo imposto. Portanto, no caso de IVA a recuperar, conta 2437, a quando do envio da declaração periódica do IVA, se for efetuado qualquer pedido de reembolso, será acreditada pelo valor do pedido por contrapartida da conta 2438, reembolsos pedidos, conforme eu acabei de explicar. A diferença entre o crédito de imposto, ou seja, o saldo da conta IVA a recuperar e o reembolso pedido, ou na falta desta, a totalidade do crédito será de novo transferido para a conta 2435 IVA apuramento no momento em que for apurado o imposto do período subsequente. Mas, efetivamente, existem situações que determinam que uma entidade fique sistemática ou pontualmente com direito a IVA a recuperar do Estado. Isto acontece, por exemplo, para empresas que produzem essencialmente para o mercado externo. Estas empresas sistematicamente têm IVA a recuperar, mas esta situação também pode ocorrer para situações muito pontuais, por exemplo, de investimentos, em que nós adquirimos ativos fixos tangíveis, adquirimos ativos intangíveis de uma forma intensiva num determinado período. Isto vai nos permitir deduzir IVA mais do que o normal e nessas circunstâncias vamos ter, de uma forma pontual, IVA a recuperar, que poderá permitir o pedido de reembolso se o valor for superior a 3.000 euros. Também em atividades específicas, onde existem diferenças significativas nas taxas do IVA liquidado e do IVA dedutível, ou em regimes especiais, poderão levar a que a empresa tenha IVA a recuperar. A quando do pedido de reembolso do IVA, que é realizado na própria declaração periódica do IVA, portanto, é na própria declaração periódica do IVA e no final da declaração, quando nós temos crédito de imposto, crédito a recuperar, podemos verificar que solicitar o reembolso significa colocar o valor no campo 95, enquanto que pedir ou que reportar para o período seguinte no campo 96, aqui da declaração periódica do IVA. Portanto, quando há crédito a recuperar, se a decisão passar por solicitar o reembolso, o valor será colocado no campo 95. Caso a decisão seja reportar, no campo 96. E a entidade deverá aguardar pela decisão da autoridade tributária caso peça o reembolso. Caso o pedido seja deferido, deve aguardar pelo seu pagamento. Enquanto se aguarda a comunicação da decisão do pedido de reembolso, a quantia referente ao pedido não pode ser utilizada como dedução de IVA reportado do período seguinte, ou seja, temos que aguardar que a autoridade tributária proceda ao respectivo reembolso. E até lá, ficamos ali com um valor em débito na conta 2438. Caso venhamos a receber o reembolso, esta conta vai ser creditada, saldando, e temos de debitar a conta dos bancos pela entrada do dinheiro. Caso o pedido de reembolso seja indiferido, ou seja, não seja aceito pela autoridade tributária, vamos ter de creditar a conta de reembolsos pedidos também para saldar e o valor vai regressar ao IVA a recuperar para o podermos reportar. Efetivamente funcionará como um reporte. No caso concreto, a quantia referente, se o pedido for indiferido, haverá que anular o lançamento efetuado, transferindo
de novo, o valor para IVA a recuperar. Ele volta a IVA a recuperar para depois ser transferido para o apuramento do próximo período de imposto. Sobre o pedido de reembolso, caso pretenda informação assim mais detalhada, ele encontra-se regulado no artigo 22 do Código do IVA, que eu tinha referido, e também no despacho normativo 18A de 2010, de 1 de julho, com as alterações posteriormente introduzidas, o qual estabelece os requisitos que devem ser observados nos reembolsos pedidos através da declaração periódica do IVA. Portanto, esta é a legislação que tem que ser considerada a quando do pedido do reembolso do imposto. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.